E aí pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Berenguer, analista político da Levante. Estou aqui para falar um pouco do cenário eleitoral, principalmente baseado nas pesquisas que já saíram, que podem dar um termômetro para o que vai ser esse primeiro turno. Lembrando primeiro que duas coisas, né? Essas pesquisas ainda, apesar de faltarem 3 meses para as eleições, a gente tem uma distância política muito grande ainda das eleições, porque não começamos a campanha eleitoral e nem as coligações foram completamente fechadas entre os candidatos. Em segundo lugar, a gente tem que respeitar a diferença metodológica de cada pesquisa. Isso influencia, sim, no resultado das pesquisas. Não dá para saber como ou por que adotou-se certa metodologia em cada pesquisa, mas a gente tem que ficar de olho sempre nessas questões. Cada pesquisa é uma pesquisa diferente. Tendo isso em vista, vamos comparar as pesquisas aqui, falar um pouco do cenário. Eu escolhi os principais candidatos, considero que esses candidatos são os maiores contenders para ir para o segundo turno. Eles são, então, os seguintes, né? Bolsonaro, Ciro Gomes, Fernando Haddad como substituto ao Lula, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Álvaro Dias, né? Abaixo disso, nenhum candidato tem chances reais assim de ir para o segundo turno, e o próprio Álvaro Dias já está num limite ali de intenções de voto que menos do que ele tem também já pode ser praticamente descartado do segundo turno. Mas vamos lá. Bolsonaro, o que a gente pode perceber nas últimas pesquisas, e aí eu considero o Datapoder 360 de junho e de julho, o Datafolha que saiu em junho e o Ibope também que saiu agora no final de junho, é que o Bolsonaro está no seu teto de intenções de voto. Teve gente que achou que ele ia deslanchar, mas o que a gente pode perceber é que ele está estagnado nos 20%. O pior cenário é do Ibope, que ele está em empate técnico com a Marina Silva. A Marina Silva tem 13% e ele está com 17%. Se a gente for considerar os 2% de margem de erro da pesquisa, isso significa empate técnico. Mas o Bolsonaro tem o seu eleitorado bem fiel e está aí com esses 20%, que numa eleição tão pulverizada como a gente está observando que essa vai ser, isso pode ser o suficiente para levar ele para o segundo turno, né? O que parece que vai ser a tônica dos outros candidatos contra o Bolsonaro é que vão ser bastante agressivos, principalmente nos debates, porque o Bolsonaro não vem aceitando participar de debates, e aí acho que na reta final ele vai ter que aceitar sim, porque é a hora que você pode atingir a maioria dos brasileiros que estão ligados nas principais emissoras do país. Então a gente espera que talvez possa ter uma oscilação para baixo desse número do Jair Bolsonaro daqui para frente, começando principalmente as campanhas, os debates, né? Em segundo lugar, a gente consegue ver Ciro e Marina disputando esse espaço para ir para o segundo turno como principais concorrentes de Bolsonaro, né? Marina Silva foi muito bem na pesquisa da Datafolha, chegou a ter 15% das intenções de voto, mas, por exemplo, na Datapoder 360, tanto de junho quanto de julho, ela tem metade, ela tem 7%. Então a gente tem um cenário bastante definido aí. A Marina Silva tenta sim fazer algumas coligações, mas a rede, o partido dela, não tem muita flexibilidade para abrir para qualquer tipo de coligação. Eles têm uma cartilha bem específica com relação a coligações, não fisiologismo, etc. Vamos ver como que ela se posiciona aí para o segundo turno, para alcançar o segundo turno. O Ciro Gomes, por sua vez, já está avançando nas coligações, tem uma conversa com os chamados Centrão, né? O DEM, o PRB, o Solidariedade, outros partidos estão nesse Centrão aí, e tem uma conversa também muito encaminhada aí sim com o PSB, apesar de não estar nada fechado ainda. Logo em seguida a gente vê Geraldo Alckmin, que também vem já conseguindo construir algumas coligações, flerta com o DEM, que foi o aliado deles, principalmente historicamente em 2014 e 2016, para as eleições, mas ainda não tem nada fechado também, mas esses são os principais candidatos a terem já algumas coligações fechadas agora no mês de julho ou em agosto. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. O Haddad e o Álvaro Dias. Primeiro, o Álvaro Dias, eu acho muito difícil ele conseguir, apesar dele ter muita popularidade no Sul, acho muito difícil ele conseguir sair desses 4, 5% de votos que ele tem nas pesquisas, porque ele é bastante desconhecido em outras regiões do país. E isso significa que
ele está um passo atrás dos outros candidatos, vai precisar começar a se mostrar e talvez seja tarde demais para conseguir angariar algum voto agora nessa possível reta final que vai começar, principalmente com os debates, com as coligações, etc. E o Haddad, que oscila bastante, tem 1% em uma pesquisa, que seria do Datafolha, alcança 5%, 6% nas pesquisas do Datapoder 360. Ele está com uma porcentagem baixa de votos, mas o poder que o Lula tem de transferência de votos no eleitorado bem fiel, comparativamente falando, não seria tão fiel quanto o eleitorado do Bolsonaro, o poder que o Lula tem é muito grande. Então, se o Lula decidir apoiar, se desistir oficialmente da candidatura dele e decidir apoiar o Haddad, pode ser que o Haddad suba esse número aí e pode ser sim que ele alcance o segundo turno. Porque, como a gente pode ver, a régua está baixa para as porcentagens que vão deixar os candidatos irem para o segundo turno nessas eleições de 2018. O último destaque vai para os nulos e brancos e a porcentagem das pessoas que não sabem quem votar, né? A gente sabe que historicamente, principalmente desde 2010, os votos nulos e brancos estão passando aí de 20%. Isso é reflexo da descrença da população com a política brasileira. E nessas eleições a gente consegue ver alguns números que passam de 30%. Por exemplo, no Ibope de junho, 33% das pessoas afirmaram que vão votar nulo ou branco e 8% não sabem quem votar, ou seja, isso passa de 40% dos votos não decididos que ainda podem ser transferidos e vão ser transferidos agora nessa reta final, lembrando de novo que temos que olhar para as coligações e para o tempo de TV e de rádio para os debates que vão sim consolidar os principais candidatos ao segundo turno dessas eleições. Ainda tem muito em jogo, mas a gente começa a ver já uma movimentação, um afunilamento. Lembrando que tinha Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, Paula Rabelo de Castro, o Joaquim Barbosa, que saiu, mas depois decidiu não sair oficialmente, se filiou ao PSB, mas decidiu não sair. Diversos atores que agora já estão fora do páreo, o Michel Temer também é outro. Então a gente já tem um afunilamento, mas ainda muito indefinido, e principalmente por causa da estratégia de Lula e do PT, que ainda está segurando essa estratégia, e os outros partidos ficam muito imobilizados também para saber se atacam, para saber se vão tentar ganhar esse voto. Então ainda tem muito para rolar. Vamos ficar de olho aí nos próximos meses, principalmente julho e agosto, que vai finalmente definir quem são os candidatos e quais são os próximos passos de cada um para ser o presidente da República. Fica ligado nas nossas redes sociais para receber mais conteúdo de política e como ela pode afetar os seus investimentos. Um abraço e até mais.